bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar a entrevista sensacional que o presidente Lula deu hoje à CBN do Grupo Globo, onde ele basicamente desnudou todas essas falácias disseminadas por grandes veículos da mídia corporativa liberal brasileira há um certo tempo e mostrou que está claro para ele que existe uma guerra em curso no que diz respeito ao que tem feito Roberto Campos Neto para atrapalhar a economia brasileira e como é que a hipocrisia do rico brasileiro fica cada vez mais evidente. O presidente Lula questionou, por exemplo, como é que num país como o nosso você tem gente rica recebendo cerca de 546 bilhões de reais em benefício fiscal, reclamando de pobre que recebe algum tipo de programa social. Só para que vocês tenham noção, o governo federal gasta aproximadamente 11% do PIB com todos os programas sociais que abraçam nesse momento o povo brasileiro. Todos. O Bolsa Família custa em média ali, que inclusive abraça várias famílias, tira famílias da extrema pobreza, da fome, tá? É um programa que gasta ali por mês, né, de acordo com o mercado. O governo entende que isso não é gasto, é investimento, porque quando você investe em pobre, para o mercado é gasto. Mas quando você gasta com o rico, para o mercado isto é investimento. É assim que funciona a retórica da comunicação no mercado político e econômico brasileiro, tá? Então, no Bolsa Família, o governo investe na melhoria social das pessoas pouco mais de 140 bilhões de reais, enquanto só em benefícios sociais, em benefícios fiscais, perdão, em desonerações, para rico, para gente que é milionária, que é bilionária, o governo gasta cerca de 546 bilhões. O presidente Lula disse nessa entrevista que ficou extremamente chocado ao descobrir que enquanto o governo está sentado para tentar reduzir custos ali, gastos, né, na boca do mercado, né, reduzir ali as contas públicas em 10 bilhões, 15 bilhões, o presidente Lula descobre que o mercado, que o rico, que o bilionário, que o milionário tem 546 bilhões de reais em desoneração fiscal e a grande maioria, graças ao Jair Messias Bolsonaro, graças ao Paulo Guedes, sem nenhum tipo de contrapartida por essas desonerações. Só para vocês terem noção, por exemplo, lá em 2008, quando o Brasil passou junto com o mundo pelaquela famosa crise econômica global, o Brasil fez ali, né, o seu primeiro acordo, digamos assim, com pessoas do mercado da indústria, do mercado, para poder ceder desoneração fiscal. Naquele momento ali em 2008 foi aproximadamente 47 bilhões de reais em desoneração fiscal. Mas naquela época tinha contrapartida. O governo exigia de contrapartida dos empresários que eles garantissem que não iriam demitir funcionários por um período estabelecido de tempo, ou que eles iriam contratar novos funcionários, ou que ele melhoraria o salário dos funcionários para que o governo desse aquela exoneração, ou desoneração fiscal, ou isenção fiscal, como algumas pessoas chamam. Eu me lembro uma vez, né, eu já morava aqui no estado de Sergipe, eu vim morar aqui em 2009, eu me lembro uma vez que a presidenta Dilma veio aqui, não sei se 2011 ou 2012, e ela foi dar uma entrevista em uma região aqui específica do interior, na região metropolitana quase de Aracaju, onde ela questionou o seguinte: o governo federal só dá isenção fiscal para empresários por um único motivo: aquecer a economia com a geração de emprego. Só que tem empresário que está recebendo as isenções fiscais, está recebendo as desonerações e não tem gerado emprego. O governo não é bobo e está de olho nisso. E aí agora o presidente Lula vai e lembra o que está acontecendo. Enquanto tem gente reclamando que investir na melhoria das vidas das pessoas que recebem o Bolsa Família, para que elas não passem fome, para que as crianças não fiquem sem ir para a escola, porque tem contrapartida até no Bolsa Família, meus amigos. Para que a mãe ou o pai recebam o Bolsa Família, as crianças em idade escolar têm de estar com a frequência escolar em dia, com a vacinação em dia e dentro do grau de nutrição correto. Quando tem a visita lá dos agentes de serviço público, lá de saúde pública, eles fazem esse acompanhamento. O conselho tutelar vai nas escolas ver a frequência do filho. Até pro pobre tem contrapartida. O Bolsa Família não cai na conta da mãe para ficar em casa com a perna para cima sem fazer nada e deixando os filhos sem fazer nada também, não. Como muita gente vende por aí, não. A mãe trabalha, o pai trabalha, porque também é outro mito dizer que quem recebe Bolsa Família não pode ter carteira assinada. Mentira, tem gente que recebe Bolsa Família que tem carteira assinada porque o cálculo é feito na divisão per capita, pela quantidade de pessoas que existe dentro do ambiente familiar, dentro daquele endereço, dentro daquele domicílio. Assim como as pessoas que também passam a trabalhar e que não recebiam e que não tinham carteira formalizada assinada
e entrou no programa, também não perdem automaticamente o benefício, porque se faz um cálculo também para que aquela família fique enquadrada por um período também, para que se garanta que ela só deixe o programa depois que tenha estabilidade profissional, estabilidade financeira, estabilidade econômica. E é isso que incomoda o mercado. É isto que incomoda o mercado. A gente falou aqui na revista Fórum que a taxa das blusinhas foi uma imposição do Arthur Lira, foi uma imposição do varejo brasileiro, foi uma imposição do mercado que é liberal, mas que exige o protecionismo do Brasil quando os seus negócios, entre aspas, meritocráticos estão sendo supostamente ameaçados pelo livre mercado que eles tanto defendem. Se o mercado chinês vende menos que vocês, azar de vocês que não conseguem ter um mérito de concorrer através da livre concorrência. Trabalhe enquanto os outros dormem. Acorde enquanto os outros estão dormindo. Não durma. Trabalhe. Prospere. Como diria o mito do coach aí da direita, né, para vocês, o Pablo Marçal, deixe de ter mentalidade de escassez. Comece a pensar com a mentalidade mais empreendedora. Se eu estou vendendo menos que a China, porque a China vende mais barato, reduza o lucro de vocês. Porque olha que interessante. Na entrevista que o presidente Lula deu à CBN, ele criticou o caso da taxa das blusinhas, porque os varejistas não procuraram o governo para conversar. Os varejistas procuraram o senhor Arthur Lira. O velho da van, liberal, bolsonarista, que é beneficiado com desoneração fiscal, que exigiu ali a tributação de compras abaixo de $50 de marketplaces internacionais, defensor do liberalismo, como vocês estão claramente percebendo, né? Foi procurar Arthur Lira. Há alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui desmascarando, aqui na revista Fórum mesmo, desmascarando essa taxa das blusinhas, e eu falei que eles deveriam ter conversado com o governo para ter uma contrapartida. O governo falar, tá bom, a gente vai tributar essas compras aí até $50. Mas o que é que vocês vão oferecer para o trabalhador? Já que eles vão ser tributados, a tendência é que a vinda de fora diminua e as vendas internamente aumentem. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão gerar mais emprego? Cadê o compromisso de vocês? Cadê a contrapartida? Não tem contrapartida. Enquanto isso, o pobre pode viajar para fora do país? Não. Agora o rico pode. E trazer cotas de dólares e dólares, né? De $1.000, $2.000, $3.000, $10.000, $5.000, dependendo de quantas pessoas vão e quantos grupos vão para fora do Brasil. Enquanto o pobre não consegue comprar uma camisa agora na Shein, na Shopee, sem ser tributado, porque o Arthur Lira, atendendo o interesse do mercado, decidiu que o pobre tem de se lascar para poder atacar a popularidade do Lula nas classes C, D e E, que é isso que ele quer. Inclusive, na entrevista, como eu disse para vocês, que o Lula deu lá na CBN, ele traz aqui o seguinte, palavras do próprio Lula, tá? Lula defendeu em questão, em relação à tributação das taxas das compras das blusinhas, né? Lula defendeu que a iniciativa é equivocada contra pessoas humildes, já que não há taxação de pessoas que vão ao exterior e podem gastar até $2.000 sem pagar imposto. Ele foi contra. Eu disse isso aqui, o Rovai disse isso aqui, a revista Fórum disse isso aqui. O Arthur Lira teve de dar a cara depois de dizer que ele que tinha sido procurado por dono da van, por dono da Renner. A mesma blusinha que você compra na Shein, por exemplo, por R$20, na Renner é R$79. Quanto é que a Renner paga de salário para os funcionários? Paga milhões e milhões de reais para cada funcionário? Paga muito acima do salário mínimo para cada funcionário? Não, porque o trabalhador brasileiro recebe o mínimo porque a lei garante o mínimo. Porque se não fosse a lei, esses empresários, para massificar cada vez mais os seus lucros, né, maximizar os seus lucros, pagariam menos que o mínimo. E não pagam menos porque tem legislação que proíbe que eles paguem menos que o mínimo. E aí, para mim, o ponto alto dessa entrevista foi o presidente Lula, né, desmascarar também o papel do Roberto Campos Neto. Material publicado na revista Fora, saindo aqui pelo Plínio Teodoro, traz aqui, ó. Ele respondendo se teria algum tipo de descompasso entre o presidente, o Banco Central, a economia. Ele diz o seguinte: nós só temos uma coisa desajustada neste momento, é o comportamento do Banco Central. Esta é uma coisa desajustada. O presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está, disse Lula. Ou seja, a taxa de juros era para ter caído mais. Mas e o bilionário que apoiou ali o nome do Roberto Campos Neto e que tem dinheiro investido e que não bate um prego em um martelo em lugar nenhum e que vive de rentismo? Como é que ele faz para poder
triplicar, dobrar ou simplesmente aumentar a sua fortuna. 14,75% ao mês. Este era os juros no governo Bolsonaro. Ao ano, perdão. Bota aí se é um fundo de investimento aí, alguém que tenha, sei lá, 10 bilhões de reais sob seu controle. Bota lá, não precisa gerar um emprego, é só botar o dinheiro parado em um fundo que vai render 14,75% ao ano. Se você bota 10 bilhões em valores grosseiros aqui, né, brutos, a pessoa vai lucrar mais de 1,4 bilhão por ano só porque é rica. Ou melhor, bilionária. E tem dinheiro para colocar lá. Enquanto você que está aí do outro lado, classe trabalhadora, assim como eu, tem de trabalhar diariamente, cargas exaustivas de trabalho, com a remuneração que muitas vezes não é compatível com o esforço que você faz, para que o rico seja beneficiado. O presidente Lula está corretíssimo. Neste momento, o Roberto Campos Neto tem atuado mais para atrapalhar o Brasil do que para ajudar o Brasil. Eles não citam, por exemplo, né, que o agro é o que leva o Brasil nas costas, segundo eles, né? Ah, o agro leva o Brasil nas costas. Leva mesmo? O agro é tão forte assim que precisa de 364 bilhões de reais em crédito rural, fazendo ali valer o maior plano safra da história. O Lula persegue o agronegócio mesmo? Sabe quanto a CNA defendeu ali agora de crédito para 2025 para o agronegócio? 540 bilhões de reais. O agro é tech, o agro é pop, é o agro que leva a economia brasileira nas costas. Mas e por que precisa de 360 bilhões de reais do governo? Por que precisa de mais 540 bilhões de reais do governo? Vocês não são liberais? Defensores da meritocracia? Se não estão conseguindo entregar o que vocês precisam, acorde cedo, trabalhe mais. Como é o discurso de vocês? Trabalhe enquanto os outros dormem. Faça enquanto os outros reclamam. Não é esse o legado de vocês aí que vocês propagam tanto? Já o Bolsa Família, como eu disse para vocês, isso aqui tá 364 bilhões é investimento para o mercado. Agora, 146 bilhões por ano no Bolsa Família é gasto. É gasto. 146 bilhões no Bolsa Família é gasto para esse tipo de gente. Meus amigos, a guerra, digamos assim, é muito mais profunda. E eu estou muito feliz com essa postura mais incisiva do presidente Lula de falar, de partir para cima, porque chegou a hora de o povo continuar indo para a rua. Chegou a hora do povo mostrar para o senhor Arthur Lira, para o senhor Rodrigo Pacheco, para o mercado, que ninguém come superávit, não. Que ninguém come resultado da Bolsa de Valores, não. Que ninguém come rentismo de bilionário brasileiro que não bate um prego e um martelo em lugar nenhum. E a gente tem força para isso. Tá bom? Parabéns ao presidente Lula, o recado foi passado, tem que ser direto mesmo. Mesmo veículos da mídia se mobilizando para atacar o Lula. O Globo teve a cara de pau de publicar o artigo do Merval Pereira, onde o Merval Pereira insinua que o Lula está só com retórica, dizendo que esse negócio de punir o pobre frente ao rico é algo que não deveria acontecer. E ele tem que admitir que sim, né, tudo bem. Os ricos e a classe média serão beneficiadas com essas desonerações. Mas isso pode promover melhoria de vida para todos. Talvez por isso, Merval, que durante o governo Bolsonaro, cerca de 130 milhões de brasileiros não tinham o que comer garantido todos os dias. A gente tinha mais de 60 milhões de brasileiros com a chamada fome, né, passando fome, cerca de 60 milhões de brasileiros passando fome, e mais 65, 70 milhões de brasileiros, dependendo da pesquisa, com insegurança alimentar, que é o indivíduo que não tinha certeza se ia ter as 3 refeições ao dia. Este é o Brasil que o senhor Merval Pereira, que o Grupo Globo e que o mercado quer. O Brasil que durante a pandemia aumentou em 50% o número de bilionários e aumentou também em números massivos as pessoas nas camadas da pobreza, extrema pobreza, miséria, e aumentou ainda mais a chamada disparidade social, a desigualdade social entre quem tem muito e quem não tem nada. O discurso do Lula é muito claro. É melhor você ter pouco dinheiro na mão de muitos do que muito dinheiro na mão de poucos. E o mercado vai ter de engolir que o presidente Lula não vai ceder aos caprichos que vocês querem. Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum.